meu pai se conheceram muito novos na escola e começaram um relacionamento, e com alguns meses de namoro, minha mãe foi morar com ele. Meu pai não tinha casa própria, morava com os pais, e ela foi morar com todos eles juntos. E no começo foi bom, mas depois foi ficando muito ruim. Eles brigavam muito entre si, e minha mãe, com seu gênio forte, sempre explosiva, acabava quebrando as coisas da casa, e era aquela briga sem fim. Até que um dia ela engravidou de mim. Nessa época ela morava no estado do Pará e quando engravidou se mudou para Goiás e me teve aqui, em Anápolis. Meu pai e meus avós, juntamente com meu tio e minha tia que moravam com eles, vieram juntos e passaram a morar todos juntos aqui em Anápolis. Eu tinha meses de vida quando todos começaram a passar fome. Meu avô era quem mantinha a casa e a família, e ele ficou sem emprego e ninguém teve coragem para trabalhar. Minha mãe pegava bico de vender tapete de crochê que ela mesma fazia, de porta em porta para conseguir uns trocados para comprar meu leite e as coisas para mim. E quando comprava, meu tio já adulto, sem nenhuma noção, comia tudo o que era para mim. E minha mãe, depois de trabalhar no sol quente, pegava os poucos trocados e guardava para comprar as coisas para mim e meu tio, que passa o dia empinando pipa e jogando aqueles joguinhos. Na época, fliperama, achava o dinheiro e gastava tudo com bobagens. E minha mãe, cansada dessa situação, se separou deles. Meus avós, por parte de mãe, já eram bem velhos e minha avó mais velha havia falecido e meu avô estava preso, pois ele mesmo matou a minha avó. Minha mãe sempre foi traumatizada, sofreu muito. E então, eu com 1 ano de idade, ela foi embora procurando abrigo. Foi na casa das minhas tias, as irmãs dela, e todas deixaram ela ficar 3 dias no máximo e já mandava embora. E ela sem estudo, pois havia parado de estudar quando eu nasci, e sem emprego, teve que me dar para minha avó, para que ela me criasse, pois ela não tinha condições. Passou o tempo e eu já com 4 anos. Ela havia se casado com meu ex-padrasto e ela queria que eu morasse com ela, e então ela me buscou. Eu sofri muito, pois tinha me acostumado com minha avó paterna e meu padrasto não gostava de mim. Então eu voltei para a casa da minha avó e via ela de ano em ano. E nas férias? E sempre que eu ia ficar com ela, era aquele inferno. Ela engravidou, teve mais 2 filhas e eu nunca havia me dado bem com a mais velha. Sempre eu e ela brigávamos muito. E eu tinha meio que uma raiva da minha mãe, pois minha avó dizia que ela tinha me abandonado, que ela não me queria e que me largou, pois preferia as minhas irmãs. E eu fiquei com aquilo na cabeça, até que eu me revoltei e não respeitava mais minha mãe. Era uma criança nervosa, tinha ataques de fúria, era expulsa desde pequena das escolas, atacava os alunos e professores e achava aquilo normal. Até que eu cresci e virei adolescente e fui entendendo as coisas e comecei a dar trabalho para minha avó. Comecei a ser rebelde, ir para festas, fugir de casa, chegar bêbada em casa, namorava escondido, entre outras coisas. E minha avó sempre brigava. Mas era só isso. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. E eu continuava daquele jeito. Era imatura, boba, ia na conversa de todo mundo. Namorei a cidade inteira e terminava namoro sem sentir nada. Nunca havia chorado por nada nem ninguém. Meu relacionamento na adolescência, que durou mais tempo, foi 2 anos. E quando eu me enchi da cara dele, terminei o namoro e não senti nenhum remorso. Só descartei ele como se fosse um nada. Eu era assim, fria, não amava ninguém, nem demonstrava amor. Até que completei 18 anos. Eu continuava nessa vida de farra, festas, droga e bebidas, até que conheci um rapaz mais novo do que eu 1 ano. Trocamos o contato e começamos a nos falar. Até que quando eu vi, a gente se falava todos os dias e ele me parecia ser uma ótima pessoa. Até que marcamos de sair juntos, sem compromisso, só para nos conhecermos, e eu levei a minha irmã junto. E foi um passeio muito bom. Ele me deixou em casa e continuamos a nos falar. Passado um tempinho, sempre nos falando, ele foi onde eu morava e me pediu em namoro. Eu aceitei. Ele falou com meus avós e tudo certo.
Passava o tempo, ele se fazia mais presente. Meu avô comprou uma chácara e começou a construir, e eles estavam sem condições, e então ele formou um mutirão para ajudar. Meus tios já estavam casados, minha tia com o marido dela e meu tio com a esposa dele. E todos ajudaram, e esse namorado meu comprou as portas e as janelas da casa e ajudou a construí-la. Até que eu ia sempre dormir na casa dele e cheguei a passar 2 dias seguidos lá. Um certo dia comecei a sentir um desconforto, um enjoo forte e passei muito mal nesse dia. Eu estava na casa do meu pai biológico e então vomitei a noite inteira. Fui levada para o hospital, aonde o médico que me atendeu disse que eu estava com virose, sem nem fazer exame algum. E eu fui para casa e continuei assim por uma semana, menstruação atrasada, só que não desconfiava de nada, pois minha menstruação sempre foi desregulada. Então fui na casa da minha mãe biológica e ela disse que achava que eu estava grávida e eu disse que não era possível, pois tinha tomado a pílula do dia seguinte. Ela disse que seria bom eu fazer um exame só para descartar a hipótese. Levantei bem cedo, me arrumei e peguei um ônibus. Fui a uma clínica e lá colheram meu sangue e fiquei esperando o resultado. Quando eu vi o resultado, nossa, eu quase desmaiei. Passei muito mal, tremia, fiquei pálida. Os funcionários me deram um copo de água. O resultado deu positivo e eu era muito nova para ser mãe, então me desesperei. Liguei para o meu namorado e disse para ele passar na casa da minha mãe mais tarde, que precisava falar com ele. Cheguei na minha mãe e disse: "Mãe, olha o resultado." Quando ela viu, ficou emocionada. Ligou imediatamente para o meu pai e contou a grande notícia. Meu pai estava na rua quando recebeu a notícia e passou mal. Tiveram que levar ele carregado para casa. Quando ele se acalmou, ele voltou a falar com a minha mãe. Ele estava angustiado, disse que eu era muito nova e que não ia saber cuidar do bebê. Até que meu namorado chegou e eu fui toda alegre mostrar o resultado do exame e ele disse que era para eu abortar. E ele não queria saber e falou que se eu continuasse com a criança, eu iria ser mãe sozinha. Eu fiquei tão angustiada, realmente pensei em abortar. Mas o amor que eu sentia pelo meu filho, mesmo sendo tão pequeno, falou mais alto e eu não o fiz. Eu e meu namorado terminamos até que quando completei 3 meses de gravidez, voltamos. Ele pediu desculpas e ficou empolgado com o bebê. Então começou meu pesadelo. Por diversas vezes peguei mensagens com a ex-namorada dele. E antes de eu engravidar, a ex-sogra dele tentou me agredir no meio da rua. A ex dele começou a me perseguir, me ameaçava, e eles mantinham contato, até que mandei ele bloqueá-la. E ele bloqueou, só que continuou a perseguição. Ela ficou furiosa por ele tê-la bloqueado e ficava me mandando mensagem, me ligando de madrugada, infernizando a minha vida. Até que quando chegou o dia de Natal, ele sumiu e eu fui na casa dele para passar o Natal com ele. Mas ele tinha sumido e eu, como era descontrolada, esperei ele chegar. Quando ele chegou, eu quebrei tudo. Quebrei a casa da mãe dele, quebrei a TV dela, o carro todo, tudo que tinha lá. Peguei as cadeiras, joguei nele e ele me deu uma gravata e mandou chamar a minha mãe. E então minha mãe chegou e ele me soltou e viemos embora. Foi outro término, até que passou uns dias, eu correndo atrás dele feito cachorrinho, voltamos. E dessa vez fomos morar em uma fazenda, onde ele arrumou serviço de caseiro. Morávamos numa casa muito pobre, não tínhamos praticamente nada, nem TV, nem nada. Só um rádio velho, onde a gente ouvia todo dia para se distrair. E então começavam as brigas. Todo dia a gente brigava. E ele começou a me agredir, mesmo eu grávida. Ele me agredia todos os dias. Meus avós iam em casa direto e ele proibiu eles de irem lá. E eu fiquei sozinha, pois ninguém podia ir lá por causa de medo dele. E ele chegou a ameaçar meu avô de morte. Um idoso que não pode se defender, sendo ameaçado de morte. Eu estava com 8 meses de gravidez. Foi quando tivemos uma briga e ele me bateu e chutou a minha barriga. Eu caí no chão e comecei a sangrar. Fui levada às pressas ao hospital, onde o médico disse que foi por um milagre que a pancada não atingiu meu bebê, e sim a placenta. Fiquei internada com gravidez de risco. Tive alta e o médico disse para não fazer esforço algum. Chegando em casa, eu vi que meu bebê já ia nascer e eu não tinha nada de enxoval. Eu não tinha estudos e estava grávida, então não tive outra opção. Fiz bolo no pote e fui vender no terminal urbano. Saía de casa às 5 da manhã, a pé,
Andava muito até chegar na cidade, pois morava na zona rural. Chegando na cidade, pegava um ônibus, ia para o terminal e ficava até às 11 horas da noite vendendo bolo. Voltava no último ônibus e seguia todo o trajeto a pé. Juntei dinheiro e consegui comprar o enxoval do meu filho, até que ele parou de colocar comida para dentro de casa. Fiquei até um dia inteiro sem comer nada, enquanto ele sumia e ia para a farra. Ficava até 2 dias fora. E o patrão dele vinha brigar comigo, dizendo que se ele não parasse de faltar ao trabalho, iria colocar a gente na rua. Eu comecei a vender bolo para não morrer de fome, até que chegou o dia do nascimento do meu filho. Ele nasceu de parto normal, pesando 2 quilos e tinha 40 centímetros. Eu estava numa maca no corredor esperando a vaga para o quarto. Ele apareceu, nem olhou na minha cara, pegou o bebê no colo, devolveu para minha mãe e foi embora. Aí sim vivi um inferno em vida. Eu contei para todos os meus parentes sobre as agressões e disse que eu não queria voltar para ele. Pedi abrigo e minha mãe deixou eu ficar na casa dela. Meu filho se chama João Lucas e nessa época eu não sabia cuidar dele nem trocar uma fralda eu sabia. Ele sofreu muito pela minha falta de preparo. Ele não dormia à noite, chorava sem parar e eu não sabia que era meu leite, que estava muito pouco. Ele chorava de fome, estava dando febre nele e eu não sabia que era febre. Minha mãe levantou de madrugada e me mostrou que era febre. Ele perdia peso até que a avó dele, mãe do embuste, pegou ele e levou às pressas para minha ex-cunhada, que também tinha tido filho, para amamentá-lo. E ele ficou por 1 hora mamando sem parar, até que ele dormiu e eu pude ver que era fome. No mesmo instante, apertava meus seios para ver se tinha leite, mas não saía praticamente nada, e decidi dar fórmula para ele. E foi aí que ele começou a ganhar peso. Aos poucos, aprendi a ser mãe sozinha, sem ninguém me ensinar. Minha mãe me mandou embora de casa, disse que o bebê chorava e minhas irmãs não dormiam bem, e nem ela, pois minhas irmãs estudavam e ela trabalhava. Então saí de lá e fui morar no meu pai, e lá foi a mesma coisa. Passei 1 semana e minha madrasta me mandou embora. Fui embora triste, pois não tinha onde ficar. Liguei para os meus avós e eles disseram que eu podia ficar lá, mas que eles estavam sem condições de me sustentar e sustentar o bebê. Então fiquei novamente 1 semana lá e fui mandada embora, até que fui morar de favor na casa da minha ex-sogra. Ela sempre foi boa comigo, me tratou super bem, cuidava bem do meu filho, mas não podia ficar lá perto daquele embuste que voltou a morar lá também. Foi aí que pela internet conheci meu atual marido. A gente conversou, saímos juntos, estávamos ficando, mas nada sério. Eu não amava ele, mas gostava da forma que ele me tratava. Então contei para ele minha situação e ele me chamou para morar com ele e eu fui. Ele foi um pai para o meu filho e eu era folgada, agressiva, não sabia fazer nada em casa. A casa era uma nojeira, nem do meu filho eu cuidava e para piorar, ficava falando com um monte de homens pela internet. Ele chegava do serviço, dava banho no meu filho, colocava para dormir e acordava de madrugada para trocar fralda e dar a mamadeira, enquanto eu não fazia absolutamente nada. Até que ele, não aguentando mais tudo isso, quis se separar. A gente se separou e eu fui morar com meus avós. E as coisas para o meu filho era ele quem dava, mesmo nós estando separados. Ele criou um apego pelo menino. E enquanto o próprio pai não dava nada, todo mês ele comprava tudo para o meu filho e me dava dinheiro caso faltasse alguma coisa. E foi assim por um tempo. E então o pai do meu filho me mandou mensagem e eu, trouxa, fui igual um cachorrinho atrás dele, chorando e pedindo para voltar. A gente voltou, ele me traiu e separamos, então voltei para o meu atual marido. Só que ele sofreu um acidente de moto e larguei tudo para cuidar dele. Fiquei morando na casa da minha ex-sogra, cuidando dele. Fazia o possível para comprar remédio para ele e fazer as coisas para ele se alimentar. Trocava curativo, dava banho e chegava à noite, eu estava morta de cansada. Assim que ele melhorou, ele me largou, me expulsou de lá feito um cachorro e eu novamente fui para a casa da minha avó e voltei para o meu atual marido. Continuei imatura, uma verdadeira moleca. Falava com outros homens e não cuidava da casa e com paciência ele foi me ensinando tudo. Me ensinou a cozinhar, a limpar, me ensinou tudo o que eu sei e principalmente me ensinou a cuidar do meu filho e a ser uma mãe mais cuidadosa. Eu quebrei o chip do meu celular e jurei por tudo que nunca mais eu trairia ele e que seria uma esposa fiel e boa.
Fomos morar em outra casa e nossa vida era muito boa. Casamento feliz. Meu filho era bem cuidado, estava gordinho, comia tudo do bom e do melhor, até que quando ele tinha 6 meses de vida, eu engravidei de novo, de uma menina. Mudamos de casa e eu passei muito mal na minha gravidez. Fiquei tão ruim que vivia em hospital. E foi aí que tive que deixar meu filho com meu pai e minha madrasta, pois confio muito neles. Fiquei minha gravidez inteira longe do meu filho. Quase no final da gravidez tive uma bactéria no canal urinário. Foi muito forte e fiquei internada. Quase morri. Meu marido sempre me visitava, levava alimentos e ficava comigo. Só que foi nesse momento que ele começou a me trair. Eu confiava muito nele e ele estava conversando por telefone com a ex-namorada, que é garota de programa. Ele conheceu ela quando era solteiro, em uma casa de prostituição. Ela gostou dele, trocaram telefone e começaram a namorar. E ele ia morar com ela, só que não deu certo. E eles largaram tudo. Essa mulher virou um pesadelo na minha vida. Eles se falaram por um bom tempo sem eu saber. Eu tive a minha filha até que as coisas começaram a ficar difíceis e fomos morar na chácara com meus avós. E lá sofremos humilhações por parte da minha avó, que até comida negava pra gente. Ela mandou meu marido embora de lá e eu continuei lá sozinha. Ele ia lá para construir um quartinho para nós morarmos. E ele já estava com a amante nessa época. O quartinho já estava pronto e antes da gente voltar a morar junto, eu descobri tudo. Liguei para a cunhada dele para saber se ele estava lá, pois o celular dele estava desligado, e ele disse para todo mundo que a gente tinha se separado, coisa que não era verdade. Ela me disse que ele tinha pego o carro do irmão dele emprestado e tinha ido buscar a tal prostituta. Eu fiquei louca de raiva, liguei para ele e ele me confessou. Eu na mesma hora terminei tudo. E no mesmo dia saí com um cara qualquer para dar o troco. Postava nos status fotos minhas nas festas, bebendo, mas era só para fazer raiva, porque nem para ir para a cama com o cara que eu saí eu tive coragem. Dei apenas um selinho nele quando ele me deixou em casa e entrei em casa me sentindo uma idiota. Enquanto ele tinha feito o que ele queria, eu não tive coragem. Ele achava que eu tinha dado o troco, ficou louco. Mandava mensagens, ligava, me xingou, tudo, até que depois de uns dias ele me ligou e a gente conversou. Eu perdoei ele, mas com a condição eu não queria mais saber da existência daquela mulher e pronto, voltamos. Moramos no quartinho por uns meses e todo dia tinha briga com meus avós que não aceitavam ele. Depois ele teve uma briga com meu tio e por imaturidade minha, eu que fiz ele brigar. Então a gente foi embora de lá para a casa do pai dele. Ficamos lá e o pai dele mandou a gente embora. Ficamos embolando de canto em canto, até que eu larguei ele para ficar com um velho rico, amigo dos meus avós. Fiz isso porque nesse meio tempo minha avó teve câncer e fui morar lá com ele, para que ele ajudasse ela no tratamento e os remédios. Ele disse para ela, enquanto eu era casada, que ele pagaria o preço que fosse por mim. Ela fez chantagem emocional comigo e pronto, lá estava eu morando com um homem que eu não suportava. Morei lá uns dias e ele disse que não era aquilo que ele queria e me mandou embora. E fui sozinha com minha filha para o quartinho. E meu atual marido apareceu lá, disse que me perdoava pelo que eu fiz e que queria voltar comigo. Passou uns meses, começou a pandemia e ele ficou sem emprego. Meus avós viajaram para Venezuela para minha avó ver minha bisa, que estava doente. Eles viajaram só com a passagem de ida, achando que esse homem rico, por gostar de mim, ia dar a passagem de volta para eles. Só que ele não deu e minha avó dizia que precisava voltar para fazer o tratamento, que não queria morrer lá. E de novo fez chantagem emocional comigo, no meio da pandemia. Larguei meu marido, ele foi para a casa do pai dele e esse homem rico me procurou. Disse que queria que eu voltasse para ele, que dessa vez não ia me mandar embora. E de novo fui morar com este traste. E lá eu pensava que tínhamos uma relação. Só que ele dizia para todos que estava solteiro e estava em todos os sites de namoro. Falava com meio mundo de mulher e ele dizia ser amiga e falava com a ex-mulher escondido de mim. Certa vez, quando eu fui pegar o celular dele para ver, ele ficou louco, gritou comigo, quase que me bateu. E eu fiquei com medo, então resolvi investigar. Peguei o celular dele sem que ele visse
e peguei todas as senhas dele, de todos os sites. Comprei outro chip, me passei por uma mulher bonita e pronto. Comecei a dar em cima dele, para ver se ele ia cair, porque se ele caísse, ele faria isso com qualquer outra mulher que desse em cima dele. E pronto, ele caiu e eu fiz uma idiotice. Marquei encontro com ele no motel, como se fosse ela, e ele foi chegando lá. Quando ele viu que eu estava lá esperando por ele e não era ela, ele ficou com muita raiva de mim e mandou eu embora. E eu, com raiva da situação, disse que tinha prints e fotos de tudo, lembrando que ele era pastor da igreja. Falei que eu ia postar no Face para todos os irmãos da igreja ver, e ele ia ficar desmoralizado. Ele perguntou o que eu queria em troca para não fazer isso, e eu disse que eu queria R$9.000 e a TV dele. E ele aceitou, me deu os 9.000 e a TV. E eu peguei tudo e saí dali. Fui atrás do meu ex-marido, que novamente me perdoou, mas disse para mim que essa seria a última vez. Então alugamos uma casa, fomos morar juntos, comprei meus móveis com esse dinheiro e atualmente estamos casados e felizes. Ele nunca mais me traiu com ninguém, confio plenamente nele. E eu também continuo fiel e uma dona de casa cada vez melhor. Essa foi a minha história. Um beijo para você e até a próxima. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a uma das maiores histórias as quais eu já contei aqui. Eu não vou fazer comentário nenhum porque eu acho que vocês já sabem qual é a minha opinião perante tudo isso daqui. Uma pessoa imatura, perdida, irresponsável, totalmente irresponsável, que está colhendo aquilo que plantou. Ela já deve ter comido todos esses R$9.000 aí, é óbvio, e se está vivendo casada e feliz, eu também fico feliz. Se o marido mudou, eu também fico feliz. Enfim, a pessoa engravida de um lado, engravida do outro, eu fico com pena das crianças. Eu fico com dó dessas crianças que vêm para o mundo sem pai e sem mãe. É muito triste isso, gente. Comentem o que vocês quiserem, eu vou deixar isso por conta de vocês. Um beijo e até a próxima história real.